Irmãos, Pai do Senhor a todos vocês. Sou o presbítero Deon Gomes, fiz o canal Forjados pela Palavra, e hoje nós vamos continuar a leitura do livro da primeira carta aos Coríntios. Nós vamos ler hoje o capítulo 3 e o capítulo 4. Eu creio que o vídeo será curto porque esses capítulos são bem pequenos. E agora, antes de começar, eu queria convidar você que chegou agora, se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like, que o like ajuda muito a esse vídeo ser recomendado para outras pessoas. Então ajuda a gente com o like aí, se inscreve para também ajudar a gente a chegar a 10 mil inscritos e depois seguindo outras metas. Então, nós vamos lá, a leitura do livro de Coríntios, Estou lendo livro por livro do Novo Testamento. Aí, assim que eu chegar no livro de Apocalipse, eu volto e vou fazer do livro de Mateus, dos Evangelhos, até chegar ao livro de Atos, e vou ler também Atos também, e na medida do possível, porque igual Atos nem tanto tem carta de doutrina, mas a gente vai estar explicando alguma coisa. Então, irmãos, vamos começar. Senhor Deus, Pai eterno, muito obrigado, Pai, me dá inspiração na sua palavra, porque é o teu Espírito que nos revela as entranhas da palavra. Assim eu te agradeço, no nome de Jesus, amém. Então, irmãos, vamos lá para a leitura. Então, o primeiro versículo fala assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, por ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Versículo 4. Porque, dizendo um, eu sou Paulo, e outro, eu sou Apolo, e porventura não sois carnais? Isso é a questão aqui. Aí no versículo 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. Então vou explicar aqui até o 5, o capítulo 5. Então, o que acontece? Aqui na parte no versículo 3, onde fala que porque ainda sois carnais, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, e não sois porventura carnais, não andais segundo os homens. Ou seja, então, se dentro da igreja, que era a igreja de Corinto, se havia inveja, contendas e dissensões, então isso mostra que a igreja estava sendo carnal nesse momento aqui, estava pegando segundo a carne. Por quê? Porque a inveja e a contenda e a dissensão são obras da carne, que estão lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do 19 até o 22, o 23, se eu não me engano. Então, isso são obras da carne, Então, vamos continuar lendo do 6 adiante. Então, aí aqui fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que e planta alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá segundo o galardão, segundo o seu trabalho. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura do Deus, edifício de Deus. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro se edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele. Então, o apóstolo Paulo veio chamando a intenção que Deus, uma vez dando até uma mensagem falando sobre isso. Então, vou usar um exemplo aqui para a igreja. Então, o Paulo é a pessoa que evangeliza, o Apolo é aquele cara que vai lá e rega para a semente dar fruto, mas quem vai dar o crescimento para a semente do evangelho crescer no coração das pessoas é Deus. É Deus que faz aquela semente do evangelho brotar e dar e criar uma árvore grande. É isso que está mostrando nesse texto aqui. Então, porque somos cooperadores de Deus,
E nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, o interesse de Deus é de mostrar que, já foi falar de Apolo no último vídeo que eu gravei, mas o apóstolo Paulo quer dizer aqui que nós temos que ser e ter em unidade, porque quem nós seguimos é a pessoa de Cristo, não são os homens. Vamos continuar aqui a partir do 11 até o 15. Porque ninguém pode pôr por outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre o fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, de madeira, feno e palha, versículo 3, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 14. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia pelo fogo. Então, irmãos, essa parte do texto aqui nos traz uma coisa que arremete, até um dia eu estou preparando esse vídeo, que eu vou gravar falando sobre o tribunal de Cristo. Então, o tribunal de Cristo é uma coisa que vai acontecer após o arrebatamento, quando a igreja chegar no céu. Aí vai ter a ceia das bodas do Cordeiro e depois vai ter o tribunal de Cristo, que Cristo vai julgar as obras daqueles que serviram a Ele e vai dar galardão de acordo com as obras que cada um fez lá no céu. Isso não é para salvação, porque quem subir, os mortos vão ressuscitar no arrebatamento, depois a igreja vai subir e encontrar com Cristo nos ares. Quem entrar, participar da primeira ressurreição, e quem for arrebatado, não vai, o poder da segunda morte não tem dano sobre eles, então nem sobre a gente, que se for por acaso subir no dia do arrebatamento. Então aqui estou falando sobre a obra, que Deus irá provar, né, a nossa dedicação e o nosso desejo de servir a Deus e de agradar o coração de Deus, e Ele vai julgar nossas obras, e o poder de quem vai julgar é da pessoa de Cristo. Versículo 16. Ou não sabeis que vós sois templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Versículo 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Então, irmãos, aqui aquilo que o apóstolo Paulo quis dizer, né? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, aí na parte que ele fala aqui dos que destroem o templo do Espírito Santo, a gente tomar cuidado hoje, porque hoje mesmo a gente pode fazer mal para a gente mesmo, né? Por exemplo, comendo demais, né? Comendo muito gordura, fazendo mal para o nosso corpo, né? A gente criando em nós mesmos problemas de saúde por causa de gordura, hipertensão, pressão alta e várias outras coisas, e a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? A gente tem muitas igrejas que consideram pecado ir na academia, e eu vou falar para vocês, na academia tem muita coisa errada sim, mas a gente tem que procurar cuidar do corpo, fazer uma atividade física, cuidar do templo do Espírito Santo, né? Para a gente chegar lá na frente dos 40, 50 anos, a gente está bem de saúde, está com a saúde afinada, né? Então, como nós somos templo do Espírito Santo, quando fala dos que destroem, as pessoas que matam cristãos, né? E também a gente, às vezes, a gente mesmo prejudica o nosso corpo, né? E colocando os nossos membros como membros de operação de injustiça, no caso de pessoas que praticam relações sexuais fora do casamento e dentre outras coisas mais. Então, versículo 21, vamos lá. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. E seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo Jesus, e Cristo e Deus. Então, irmãos, nós temos
é isso que Deus ele traz para nós aqui, que nosso tempo, porque nós, toda pessoa que entrega sua vida a Jesus, a vida dela não pertence mais a ela mesma. Porque quando você entrega sua vida a Jesus, você era escravo do diabo. Aí você vai lá, confessa Jesus como seu Senhor e único suficiente Salvador, aí você pega e daí você tem que tomar aquela postura de se tomar sua cruz e seguir a Cristo, e você não pode largar a cruz seguindo a Cristo, porque cristianismo é cruz, o evangelho é da cruz. O que quer dizer a cruz? Você tem que viver como Cristo, crucificando a sua carne, porque Cristo ele é o exemplo para nós de crucificar a carne. Cristo poderia ter feito várias coisas na tentação que ele sofreu lá no deserto, mas não, ele não fez. Não fez porque ele foi o único que venceu as trevas, né? Então vamos prosseguir aqui. Então, irmãos, agora no capítulo 4, o título da mensagem que começa: o ministro dispenseiros dos ministérios de Deus. Capítulo 4, versículo 1 fala o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque de nada sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me justifica é o Senhor. Versículo 5. Portanto, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, ao qual também trará luz às coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o seu louvor. O seu louvor, então, condenação, né, irmãos? Então, nós temos que entender essa base aqui, né? Então, vamos seguir para a vanglória dos Coríntios e a humildade e a autoridade do apóstolo Paulo. A partir do versículo 6, entrando nessa parte aqui, então vamos lá. Eu, irmão, apliquei essas coisas, porque semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais não ir além do que está escrito, não vos ensurdecendo a favor um contra o outro. Isso aqui é de ir além da palavra, além do que está nas escrituras sagradas, porque a escritura sagrada para nós protestantes cristãos, ela é a autoridade máxima de regra de fé e prática, né? Então o apóstolo Paulo mostra aqui nesse texto aqui que a gente não pode ir além da palavra, do que está na palavra. Então vamos lá. Então, versículo 7, porque tem diferença. Por quê? Porque quem te diferencia? E que tens tu, que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te glorias, como se não houveres recebido? Versículo 8. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. Porventura Deus reinais para que também nós reinemos convosco? Versículo 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos fiéis e espetáculo ao mundo, e aos anjos e aos homens. Aqui está falando do espetáculo da morte, né? Eles são mártires, né? Nessa questão do mártir, né? Porque todos os apóstolos, eles morreram um dia, a maioria dos apóstolos foram mártires, né? E é isso aí. Então vamos pegar a partir do começar o 10 agora e vamos lá. E nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e vós vis. Versículo 11. Até que esta presente hora sofremos fome e sede, não estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Isso aqui está falando da vida do apostolado, né? Versículo 12. E nos afadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos.
somos blasfemados e rogamos até ao presente. Temos chegado a ser como lixo deste mundo, como a escória de todos. Versículo 14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos com meus filhos amados. Por quê? Versículo 15. Porque ainda que tivesse 10.000 anos em Cristo, não tereis contudo muitos pais, porque pelo Evangelho vos gerei em Cristo, em Jesus Cristo. E admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Ou seja, Paulo conclama, né, a igreja de Corinto a ser imitador de Cristo, como Paulo é. Então, nós temos que viver da forma de procurar olhar para Cristo, para viver da forma que Cristo viveu. E Cristo viveu sem praticar pecado, sem erro, né? Por quê, irmãos? O principal ponto que Deus chama a igreja hoje nesses dias, Deus chama a igreja à santidade. Irmãos, sem santidade ninguém vai chegar no céu. Sem arrepender das obras da carne e abandoná-las, ninguém vai entrar no céu. É uma coisa clara. E tem uma coisa que Deus está chamando a igreja nos dias de hoje: santidade ao Senhor. A igreja tem que se separar para Deus. Nós temos que viver uma vida de separação para que nós agrademos ao nosso Deus e Ele venha nos resgatar no grande dia, no dia do arrebatamento, que Ele venha nos resgatar. Porque quem não tiver um compromisso com Deus de buscar uma vida de santidade vai ficar aqui também e vai sofrer. E talvez vai até aceitar a marca da besta. Então vamos prosseguir aqui a partir do versículo 15. Porque ainda que tivesses 1.000 bois em Cristo, não tereis contudo muitos pais, porque pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. E por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino a cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ter convosco. Versículo 19. Mas em breve irei ter convosco, e se ao Senhor quiser, então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Porque quereis ir ter convosco com vara ou com amor de espírito de mansidão. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele trouxe aqui essa parte da questão de nós vivemos santidade, separação para Deus, e nós temos que manter nosso corpo são e puro até o dia da vinda do Senhor. Ou seja, Deus ele quer que nós nos mantenhamos irrepreensíveis até o dia da vinda do Senhor. Então, que Deus abençoe sua vida, sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like, vai me ajudar muito aqui. E muito obrigado por ter assistido até agora. Que Deus Jesus te abençoe, você e sua família, e até mais. Amém.